Professor Robson Ferreira, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Obrigado. É um prazer recebê-lo, porque quem é apaixonado por Manaus gosta de discutir a cidade e saber as curiosidades que a gente tem aqui. Não tem a menor dúvida. Sua poltrona, por favor. Deixa eu falar aqui para vocês. O professor Robson é engenheiro civil, professor universitário e lançou recentemente esse livro aqui que eu vou deixar ele na mão. Vou pedir aqui para o Weber cortar para a câmera 3, eu vou atrapalhar bastante aqui o nosso diretor de TV ali, só para ele ficar com raiva de mim depois. Esse livro aqui do professor. O professor também é membro fundador da Academia Amazonense de Engenharia Civil, é com quem eu vou conversar agora sobre os construtores do Amazonas, uma obra que ele lançou recentemente. Não tem problema não, Weber. Solta a vinheta. Professor, que prazer recebê-lo. O bate-papo antes da gente entrar na sala, eu queria que o nosso internauta já estivesse acompanhando, porque tem muita curiosidade nessa obra que o senhor lançou. É a sua primeira obra, né? Meu primeiro livro, mas você escreve um e já fica, né, pensando em outros. Naturalmente, isso é algo que é uma contribuição para o meio técnico, inclusive para pessoas que não são da área técnica de construção, de engenharia, de arquitetura, mas querem conhecer a história, né, do Amazonas com esse viés dos construtores, de como é que essas grandes obras que até são do passado, mas que até hoje contribuem para formar o Amazonas, como é que elas foram concebidas, quem foram os personagens que conceberam, fizeram um projeto, trabalharam nisso, né? E isso tudo está resgatado nessa primeira obra, minha estreia no mundo acadêmico, literário, né? Mas que naturalmente é uma grande contribuição profissional também. Bom, o senhor faz um apanhado, vou pegar aqui a minha colinha, de 1669, estou falando da fundação, até 2019, que é o apanhado das construções e de grandes nomes que estão envolvidos nessas construções, que hoje a gente passa por uma rua, identifica só pelo GPS, mas o contexto por trás disso é de uma grande obra. Na verdade, tudo é uma construção histórica, né? Uma narrativa que nós fazemos de 350 anos, desde 1669, que historicamente supõe-se ser a data em que surge o forte. Era um fortinho, né? Era um forte menor, feito de taipa, enfim, que deu origem a Manaus, forte de São José da Barra do Rio Negro, e que, portanto, Manaus surge de uma obra, né? Portugal estabelece a necessidade de controlar essa região aqui, por conta do rio Amazonas, enfim, foz do Rio Negro, e cria uma edificação, e ao redor dessa edificação depois surgiria a cidade de Manaus no futuro. Mas então, você vê que a situação mostra que a cidade surgiu de uma obra que foi construída, né? Então isso vem sendo contado em diversos ciclos históricos, o período da colônia, o período da província, que o Amazonas vira província do Império e grandes obras são realizadas, grandes nomes, depois passando para o período em que as rendas do Amazonas sofrem um boom por conta do período da borracha, aí aparecem obras icônicas como o Teatro Amazonas, o Reservatório do Mocó, o Palácio da Justiça. E isso vem depois para um período em que o Amazonas sofre a queda da borracha, o ostracismo econômico total, mas mesmo assim algumas obras e alguns personagens importantes acontecem, e depois, com o advento da Zona Franca, o que eu chamo de pós-Zona Franca, o livro conta até 2019, eu envolvo obras como ainda a Ponte do Rio Negro, a Arena da Amazônia. Então, isso nasce lá atrás, na origem de tudo, e termina em obras icônicas que nós temos hoje, recentes. O senhor está mencionando Manaus, mas eu pude ter acesso ao livro mais cedo e dando uma folheada rápida. O senhor menciona São Gabriel da Cachoeira, o senhor menciona a primeira capital, que a gente está falando, Barcelos, que já fica, né, na região do Alto Rio Negro. O senhor está falando o senhor faz um apanhado histórico de obras descentralizadas aqui, que nem era capital. O livro conta os construtores no Amazonas. Naturalmente, se tem uma dificuldade muito grande em você conseguir material de temas
dos municípios do interior. Sim. Né? Os historiadores, a própria historiografia, ela se dedicou muito à capital. Sim. Porém, a gente coloca no livro, por exemplo, como é que Barcelos, surgiu, que foi a primeira capital, surgiu. Vocês terem uma ideia, é uma cidade que surge, veio um documento, veio uma autoridade, que era a maior autoridade que tinha representando Portugal nessa parte do país, que é hoje a região norte, né? O capitão-general do Grão-Pará e Maranhão, vem aqui, a mando do rei de Portugal, traz uma comitiva europeia de profissionais, de engenheiros, de geógrafos, de cartógrafos, enfim, tudo que se tinha de melhor na Europa. Portugal contrata a peso de ouro, traz aqui e funda, vem com um documento e funda Barcelos em 1758, e portanto nós estamos falando do século XVIII, né? Porque qual era o interesse disso? Era uma aldeia, né? A aldeia de Mariuá, ficava próximo da divisa entre o que seria o território de Portugal e o que seria o território da Espanha. E então foi uma determinação do rei de Portugal, um acerto que fez com o rei da Espanha. E aí teria que se montar uma estrutura para fazer valer o Tratado de Madrid, né, que estabelece ali os limites entre Portugal e Espanha no Novo Mundo. Porém, construíram a cidade, fizeram grandes obras, palácio de governador, sala para reunião dos representantes do rei, catedral, isso tudo. E no final das contas, o representante da Espanha não aparece, né? E aquilo passa 2, 3 anos e esperando, e uma hora foram embora porque não tinha mais. Mas isso tudo é contado no livro, por quê? Porque envolve tanto a história quanto a construção civil. O senhor fala desses limites, isso na essência são construções militares, construções, sim, que foram feitas, exatamente, ali para colocar domínio de Portugal, colocar a bandeira ali de Portuguesa. Porque vale lembrar que, do ponto de vista histórico, esse primeiro momento aqui da região amazônica, ela sofre com um assédio de várias nações, mas começa mesmo com a Espanha. Sim. Né? Que estava mais perto. Esse território aqui, quando fizeram o tal Tratado de Tordesilhas, que dividiram o mundo, esse pedaço ficou para a Espanha, né? Porque o limite que seria de Portugal passa ali onde é mais ou menos Belém, e esse pedaço mais ocidental aqui ficou com a Espanha. Então, quem descobriu aí, né? Descobriu, entre aspas, na verdade, descobriu para a Europa, né? Deu o nome de Rio das Amazonas, Rio Negro e tal, foram todos exploradores espanhóis, né? Só que em determinado momento, Portugal veio, e a Espanha foi recuando em alguns espaços, enfim, um acabou invadindo o espaço do outro, uns no norte, outros no sul do que é hoje o Brasil, e em determinado momento os reis disseram, olha, agora não tem mais o que fazer, quem já está lá fica, e a gente vai fazer um outro tratado, que é o Tratado de Madrid, de 1750, estabelecendo quem já tomou posse, quem já está na terra vai tomar posse em favor de uma das nações. E aqui já estava praticamente com Portugal, muita área de Portugal, e Portugal começa a construir algumas edificações, e uma delas é o Forte de São José da Barra, para controlar esse lado aqui do rio Amazonas. Dizem, aí alguns historiadores mencionam que o primeiro português a pisar em solo manauara, que na época não era Manauara ainda por esse nome, foi ali na região do Porto de Manaus, onde está a Casa do Tesouro, a antiga Casa do Tesouro, que é uma área hoje preservada ali pelo porto privatizado da cidade. Essa história se confirma? O senhor, no seu levantamento, conseguiu também identificar? Os historiadores, né, clássicos sempre fizeram um debate sobre a data que isso aconteceu. Fala-se em 1669, o livro começa em 1669, isso é uma convenção, no fundo, não se tem assim uma certeza absoluta, mas que estabelece 1669 como a data em que o Forte de São José da Barra do Rio Negro tem pelo menos um momento inicial. Oficial. Né? Porque depois, um pouco mais, o filho desse primeiro construtor, eu coloco os dois como os primeiros construtores da história do Amazonas, porque na verdade eles construíram nessa região que hoje é o Amazonas, foi a primeira edificação, né? Foi o Forte São José da Barra do Rio Negro, o Francisco da Mota Falcão e o seu filho, um pouco depois,
Mas começa ali, e quando você olha mapas antigos do século XIX, e eu faço também referências a um momento no livro, os mapas de Manaus no século XIX, né? O primeiro mapa que retrata Manaus é de 1844. E você vê posicionado os restos do forte. Naquela altura, 1844, o forte de 1669 já estava praticamente em ruínas, porque ele foi feito de solo, de argila, de madeira, era uma coisa... Taipa não era como fortes que nós temos até hoje em cidades como Salvador, Rio de Janeiro, que era Macapá, que eram de pedra, que não tinha pedra, então fizeram de taipa, ele se acabou, mas você vê a posição dele ali onde é hoje, dentro do que é o porto de Manaus, onde hoje mais ou menos é aquela área onde está o antigo prédio do Tesouro, que era a antiga Secretaria de Fazenda do Estado, né? É um prédio que também é contemplado no livro, um prédio ali já dos momentos iniciais da República, mas que se você chegar lá hoje, tem uma placa na entrada dele, né, que diz que abaixo daquele, nas fundações daquele prédio estão as ruínas do Forte de São José da Barra do Rio Negro. Então ali seria o Marco Zero de Manaus, né? A Catedral Metropolitana, a Catedral hoje de Nossa Senhora da Conceição era ali, naquela região, porque ela foi construída ao lado do forte. Sim. Ela não é onde hoje nós a conhecemos, né? E outras, o próprio quartel militar, enfim, Manaus surge ali naquele trecho e que infelizmente hoje é um local vedado para visita, porque hoje você, para entrar ali, não é livre. Não é livre, infelizmente. Né? Infelizmente. Infelizmente. Ali está o nosso a história, né? O nosso nascimento do ponto da história da participação Zero dos portugueses na nossa colonização aqui. O Marco Zero ali hoje as pessoas não têm acesso. Aliás, elas não sabem nem que existe aquele prédio. É um prédio que fica hoje protegido por um gradil, né? Mas só quem vem na Governador Vitório ali, eu acho ali Monteiro de Souza, ali é Monteiro de Souza, perdão. Que tem as ruínas do Bofline ali, isso. Que também é uma região riquíssima, né? Histórica, mas que está em ruínas e aquilo não se resolve, ninguém sabe quem é o dono daquilo, se é privado, se é público, né? Se é o porto, se não é. Se é o porto, se é o Estado, se é o governo federal, é uma briga constante. O certo é uma coisa, a história de Manaus ali naquelas ruínas logo desaparecerá se não tomarem uma providência. Mas o prédio em si do Tesouro está muito bem conservado, o porto conservou, está muito bonito, mas precisaria ser algo mais livre para a população conhecer, né? Como se fosse um museu, alguma coisa. O senhor tem diversas curiosidades no livro, a gente já conversou sobre isso, o senhor pode falar ao longo da entrevista também, mas dentro desse passo a passo da história, o senhor menciona inclusive que a capital foi uma das primeiras, se não a primeira da América Latina, aqui da América do Sul, melhor dizendo, a ter água encanada. Né? E aí a gente vai remeter ao período em que foi construída uma estrutura ali no São Jorge. Nós temos, essa é uma história interessante, pouca gente sabe disso, né? Nós estamos vivendo este momento aí, é ali o último período da época da monarquia, da província do Amazonas, que hoje é o estado do Amazonas, né? Naquela época não existiam estados e sim províncias. Sim. Então, a partir de 1881, 2, 3 ali, começa a se pensar em criar um sistema de distribuição de água em Manaus. Água encanada naquela época era algo fenomenal. Só existia em algumas cidades europeias. Sim. Né? Ao mesmo tempo, um início do fausto econômico da borracha, né, que se intensificaria muito mais na década seguinte, na década de 1890, mas nós estamos ali na década de 1880 e se faz um projeto, né? Estabelece recurso, a Assembleia Legislativa, naquela época era provincial, autoriza a utilização de recurso para que o governo da província possa fazer projetos e dar início à execução de uma rede de distribuição de água. E aparece um grande nome desse período, em termos profissionais, que é o engenheiro Lauro Batista Bittencourt, né? Ele projetou, fez os cálculos, imagine, nós estamos falando de necessidade de comprar bombas para bombear água para Manaus da década de 1880, imagine como é que não eram essas bombas, era coisa a vapor, né? Não existia a energia elétrica, era a vapor, a iluminação de Manaus ainda era do lampião, né? Então,
mas ele projetou... Que também foi um destaque logo depois. Também, eu coloco no livro. Depois ele projetou, calculou, fez uma estimativa de qual seria o consumo de água que Manaus daquela época precisava por dia, né? Isso é contado em detalhes no livro, e aí estabelece. O grande problema foi onde captar essa água. E aí escolhe-se o manancial do que é hoje o Igarapé do São Jorge, naquela época conhecido como Igarapé da Cachoeira Grande, né? Porque ali tinha uma cachoeira e ele aproveitou aquela cachoeira. Hoje, infelizmente, aquilo ali, além de ser poluído, há uma depredação visual, social, urbanística naquilo, é uma pena, né? Hoje tem umas ruínas lá. Restaram as ruínas. Mas enfim, aquilo hoje é uma situação decadente, deprimente, mas que ele fez ali, e fez uma represa. Ele projetou essa represa para represar a água do Igarapé, do São Jorge, e a partir dali criar uma condição de ele bombear a água. Criou uma casa de bombas que está lá, as ruínas estão lá até hoje. Isso. E bombeou essa água para o que é hoje o reservatório da Castelhana, ali na divisa do Boulevard com a Constantino Neri, né? Está lá até hoje. Também faço aqui uma crítica à concessionária de água que hoje você vê aquilo está em condição de depredação. Aquilo é a história do saneamento no Brasil, não é só aqui não, porque Manaus, entre as 3 primeiras cidades do Brasil, sem dúvida nenhuma está no meio. Aquilo é a história do saneamento no Brasil que está sendo depredado, né? Não pode acontecer. Então, bombeou até ali, e dali, mais na frente, isso 10 anos depois, foi necessário criar, ali era um reservatório, né? Para distribuir para a cidade. Mas depois foi necessário jogar a água, bombear a água até o reservatório do Mocó. Fica ali na frente do cemitério São João Batista. Ele já foi inaugurado ele foi concluído em 1899, na virada do século, mas permitiu, durante 120 anos, distribuir água para boa parte da Manaus. Foi desativado um dia desse, tem um tempo desse, alguns anos, poucos anos, passou 120 anos praticamente distribuindo água para Manaus. Está lá em boas condições. Precisa também dar uma olhada naquilo, está ali precisando de uma reforma, mas assim... Ainda funciona como reservatório para essa região, essa micro-região ali. Na verdade, até onde sei, há alguns poucos anos, coisa de uns 5 anos, se não me engano, 6 anos, a concessionária desativou para utilização, até porque é um patrimônio histórico, né? Então, passar 120 anos, né, aquilo ali, aquilo ainda é metálico, numa época que não tinha solda, é rebitado, né? Então, essa história toda, o Lauro Bittencourt é o grande nome, né? Ele foi o profissional local, não veio de fora, foi daqui, que projetou, orçou, estabeleceu quanto seria a ideia de valor, executou e deu a Manaus um sistema de distribuição de água que poucas cidades no mundo tinham. Né? É isso mesmo. Bom, e já na década de 60, de 1960, nos anos de 1960, a gente começa a perceber a verticalização de Manaus. E aí eu vou entrar um pouco mais, eu quero a sua opinião sobre esse seu apanhado e o seu conhecimento dentro da área de engenharia, obviamente como um profundo apaixonado pela cidade. A gente tem a verticalização da cidade nos anos de 1960, o senhor inclusive cita, e uma vez eu trouxe alguns especialistas da área da construção, e mencionava também o fato da Cachoeirinha ter sido o primeiro bairro lá atrás planejado, por isso que as ruas são mais largas, a gente comentou sobre isso mais cedo ali. Mas tem um aspecto que me chama muita atenção. Manaus começa a ser verticalizada nesse período que eu falei. A gente tinha uma legislação que permitia uma altura de prédios ali, um número de pavimentos de prédio. E hoje nós temos também um número que chega ali a 24 pavimentos. Manaus do futuro precisa olhar para isso aqui. Precisa olhar para o nosso contexto, para os nossos erros do passado, para a nossa audácia e também a nossa coragem de fazer o que temos hoje e de ser um marco em boa região do Brasil, em referência no Brasil. Mas o senhor diria que hoje Manaus está atrasada por quanto tempo do ponto de vista estrutural? Você fez um apanhado interessante, né? Nós vamos ali desde a década dos anos, final da década de 1960, que aparecem alguns empreendimentos fazendo a verticalização na região, por exemplo, da Avenida Eduardo Ribeiro, que era até aquele momento, desde a época da borracha,
o grande centro econômico financeiro da cidade de Manaus, e que só foi possível fazer essa verticalização no final da década de 60 por conta do advento da Zona Franca de Manaus, de um novo momento, de novos ares econômicos, que só iriam se consolidar no início dos anos 70 ou na década de 70, mas que ali já se pensava novos ares econômicos para a cidade. E isso acontece num contexto de uma cidade que era muito plana, né? Era uma cidade sem verticalização. E se a gente voltar um pouquinho nisso, vocês têm ideia de qual foi o primeiro prédio vertical, efetivamente, de verticalização de Manaus? Está lá até hoje, é o antigo edifício do IAPETEC, né? Sim. Que hoje é do... Que era moradia, né? Foi construído com a ideia de moradia. Exatamente. Ele foi concluído em 1949. Então, os jornais da época citavam aquilo como um arranha-céu. Qual ano, perdão? Qual ano? 1949. 49. Então, citava como um arranha-céu, imagine, né? A imagem era outro momento, outra época, né? Aquilo era um arranha-céu e lá está até hoje o primeiro elevador de Manaus. Sim. Ali foi colocado o primeiro elevador da cidade de Manaus, está lá funcionando até hoje. Então, isso só vai ser retomado mesmo nos anos 60, ou isso vai avançar, melhor dizendo, nos anos 60 e 70, início da década de 70, com a verticalização de Manaus e a criação de um pensamento urbanístico mais para cima do que para a questão horizontal. Ocorre que a Zona Franca estabeleceu um elemento de atração, ela virou uma atratividade para a população, tanto do interior do estado, quanto de outros estados, que vieram para cá tentar a vida, né? Enfim, outro momento econômico, outro ciclo econômico. Isso fez a cidade expandir para a região norte e leste da cidade de forma desordenada, que até então, se você pegar a Manaus da década de 60, é a mesma Manaus que os ingleses deixaram, que a borracha, a época da borracha deixou. Não tinha dinheiro. Quase nada avançou. Não tinha recurso rolando aqui. Né? Muito pequeno, crescimento muito pequeno, tímido, assim, né? Na região oeste e alguma coisa ali. O Boulevard era praticamente o último rincão da cidade de Manaus, né? Quando nós chegamos então ali nos anos 60, isso expande, aumenta a população na década de 70 e nos anos 80, isso chega ao ápice do que o pessoal convencionou chamar de áreas de invasão, né? Áreas públicas que foram tomadas, até porque o déficit habitacional é muito grande, as pessoas tinham que encontrar algum lugar, encontraram, enfim, houve uma conivência muito grande do poder público que permitiu também isso acontecer de forma desordenada e criou hoje a Manaus metrópole que nós temos de 2.200.000 habitantes. Então, em 50 anos, a população aumentou 10 vezes, de 200.000 habitantes aproximadamente em 1970, hoje nós temos pouco mais de 2.200.000. Então, isso gerou uma cidade que não tem mais para crescer na questão horizontal. Na minha visão, ela só tem duas situações, ou ela verticaliza, ou ela expande para áreas que ainda são possíveis, como, por exemplo, o lado, do outro lado da ponte do Rio Negro, já na região do município de Iranduba, porque ali não faz mais parte da região de Manaus, embora seja da região metropolitana, né? A Zona Norte já ficou muito longe, uma parte dela, muito mais do norte para o leste, foi limitada pela construção, melhor dizendo, pelo estabelecimento da Reserva Duque, que segurou um pouco o avanço ali, né? Mas a Zona Norte já ficou muito distante da área mais central. E até passou para a Zona Rural, que a gente mencionava praticamente nas já estradas juntou, né? Então tem gente que mora hoje praticamente na área rural de Manaus, né? Então, você não tem, aí já se torna muito longe, fica muito inviável. Então, a verticalização é uma coisa fundamental em Manaus. Manaus precisa aumentar o que a gente chama de densidade da cidade, né? Você tem uma cidade com uma densidade pequena. O que é a densidade? A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, por quê? Porque as pessoas, e eu vejo isso como uma questão também cultural, nós até conversávamos sobre isso, as pessoas gostam muito de morar em casas, né? Então, tem gente que não gosta de morar em apartamento. Isso é uma questão cultural amazônica. Então, tem também a questão da renda.
nós ainda temos imóveis com um valor inacessível para a grande maioria da população, né? Temos uma questão urbanística, existem locais que não é permitido verticalizar. Sim. Então, quando você pergunta, desse ponto de vista estrutural, Manaus está atrasada há quantos anos? No meu ponto de vista, pelo menos 30 anos. Nós temos uma necessidade nós passamos muito tempo entre a primeira metade dos anos 70 e durante toda a década de 80 praticamente sem uma expansão vertical em Manaus, e tanto de infraestrutura da cidade, a mesma coisa. Nós temos vias hoje que são as mesmas vias que se usava há 60, 70 anos. Só que nós temos uma realidade completamente diferente. Então, ou se faz isso, ou se expande, ou se promove, por exemplo, intervenções estruturais, né, na questão do tráfego em Manaus e também na questão de um melhor uso e ocupação do solo, ou Manaus sofrerá ainda mais com esse distanciamento que eu digo de um atraso urbanístico. Mas entenda o que é esse urbanístico do ponto de vista de passou muito tempo sem nada, e isso ainda não foi retomado nesses últimos 30 anos, né? O senhor está falando de uma lacuna, né, muito gigantesca, né? E que precisa melhorar, tanto em via pública, em via urbana, em construção de maiores intervenções no tráfego, né? Em viadutos e passagens de nível. Eu defendo inclusive até elevados, né? Em alguns locais só tem como resolver o problema do nosso tráfego urbano com elevados, quanto na questão também de moradias, né? Existem situações que infelizmente não temos mais o que fazer, só se começasse do zero, o que não é possível, mas você pode melhorar muita coisa. É isso mesmo. Professor, para finalizar, onde encontramos essa preciosidade? Esse livro levou 2 anos para ficar pronto, né? Eu digo que é uma contribuição profissional porque ele não é apenas para quem é da área, mas para todo mundo que quer saber um pouco sobre a história do Amazonas e como é que temos o Amazonas de hoje, em termos de obras, de personagens. Ele é da editora Autografia, do Rio de Janeiro. Então, quem quiser adquirir, pode entrar no site www.autografia.com.br e pesquisar o nome, Os Construtores do Amazonas, e vai encontrar, né, este livro, e você terá à sua disposição uma leitura que conta um pouco de onde estamos, como é que nós chegamos, porque para chegar aqui nós precisamos olhar para o passado, e de alguma forma também estabelece algumas situações de para onde nós vamos, porque no passado também tiveram desafios que tiveram que ser vencidos, mas hoje nós temos desafios muito maiores e precisamos aprender com os erros e com os acertos do passado para projetar o futuro. É isso. Pô, professor, foi um bate-papo agradabilíssimo, eu quero lhe agradecer, obrigado mesmo. Muito obrigado. Que aula, que experiência maravilhosa, eu acredito de ter feito esse levantamento e contribuir para a nossa história, contribuir para a Academia Amazonense de Engenharia Civil. E para os profissionais, né? Para todos os interessados. Para jornalistas isso aqui é um prato cheio. Sem dúvida. Quero agradecer ao Real Time pela oportunidade de divulgar esta obra, que eu digo que fica para a posteridade, né? Quando eu não estiver mais aqui, nós não estivermos mais aqui, mas alguém vai poder ver tudo que aconteceu para chegarmos até o momento que esse livro conta. E ele ele não é algo que se esgota, ele será no futuro muito provavelmente fonte de inspiração para outros. É isso mesmo, é uma literatura. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista à vontade. Pode ser no seu grupo de WhatsApp do futebol, da família, da faculdade. Fique à vontade, compartilhe, porque isso é a nossa história, é um apanhado do Amazonas e das construções que aqui existem. Obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.